Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre gestor comercial, o cara do processo. Sim, esse cara que pode definir o rumo do sucesso através dos processos bem definidos e bem gerenciados. Vem comigo! Gestor comercial, o cara do processo. Como já dizia Rancharan, a execução requer um entendimento abrangente da empresa, dos funcionários e do ambiente. Então, o gestor comercial precisa entender realmente de processo. Se ele quer ter sucesso, é através do processo, colocar em prática regras do jogo, rotinas, treinamento e metas. Vamos às regras, as principais regras. Valores e cultura da empresa. E o que seriam esse valor e cultura da empresa? Conduta ética, o que pode e o que não pode. Dentro da área comercial, o gestor precisa definir realmente, ele tem que ser o tutor da cultura, dos valores, porque a ponta da linha é o vendedor. E nada melhor que o gestor para poder gerenciar esse papel dessa conduta ética, da cultura, dos valores que a empresa está transmitindo para o mercado. Por isso, é muito importante ele saber das regras e conseguir ser o tutor, Estar gerenciando isso junto à equipe, sempre reforçando qual é o posicionamento cultural e ético desse negócio que ele trabalha. E das rotinas? Quais são as principais rotinas que ele precisa estar gerenciando? O processo de cadastro de clientes. Mas é tão básico. Mas é aí que começa o erro da grande parte das empresas e das equipes comerciais, o cadastro incompleto. Então, precisa realmente ele trabalhar em cima de um checklist, como obter os novos leads, porque, por exemplo, muitas empresas têm uma equipe grande na área comercial e o pessoal não traz o cliente ideal. Então, é importante o próprio gestor começar a definir alguns parâmetros e, se possível, criar sim um checklist de como cadastrar um cliente e como obter novos leads, novos prospects para o negócio. A outra situação é o contato com o cliente. Como que ele deve ser feito? Porque o contato com o cliente é o cartão de visita da empresa. Então, quem entra em contato com o cliente precisa estar preparado, precisa estar treinado, e isso é através de processo. Então, como é feito o primeiro contato com esse cliente? Se o vendedor estuda o cliente, se tem uma forma de estudar esse cliente, qual é o script de vendas, o que deve ser falado, ou usar uma técnica como spin selling. Se você não conhece spin selling, procure, você vai saber. Existem várias formas aí de pergunta e de abordagem aos clientes muito interessantes, tá? Muito legal. A outra situação é a recorrência. A recorrência desse tipo de contato com o cliente. O que você precisa saber? O que o seu vendedor precisa entender? Ele precisa a cada passo entender, cada contato, compreender melhor o cliente. E ele precisa fazer perguntas. Só que ninguém ensina o vendedor a fazer perguntas. Ah, Marcos, mas ele é um vendedor, ele precisa saber isso. Não. Gente, os vendedores rodam muito nas empresas. Hoje ele está vendendo ferramenta, amanhã está vendendo aço, depois amanhã está vendendo produto químico e é muita coisa para ele. É muita coisa. Então, salvo vendedores mais experientes que realmente vendam, não é experiente de tempo, mas que eles saibam vender, que a maioria hoje não sabe vender, eles sabem fazer cotação e talvez cobrar cotação. Então é importante eles serem treinados sim, para que você possa ter as perguntas. Nesse caso aqui, a recorrência do contato cada contato, o que ele pode estar respondendo, o que esse cliente pode estar dando a mais informação. Quanto mais informação sobre o cliente, mais fácil a empresa pode ajudá-lo ou direcionar para algum tipo de produto, solução ou serviço. As informações mínimas para entrar em contato. Quem é o contato no cliente? Pasmem, se você falar de vendedor interno, a maioria dos vendedores, ou o pessoal do Inside Sales, o que eles têm? Eles têm o contato no WhatsApp, nem salvo no CRM, tá? Então, se por acaso a pessoa tira férias, não se sabe nem com quem falar
com aquele cliente, não tem a pessoa para contato. Se falar de representante, nem se fala, tá? Daí já a coisa está muito mais longe que a gente imagina. Mas no caso do CLT que trabalha dentro da empresa, muitas vezes nem o contato comercial se tem dentro dos sistemas. Então é importante o gestor avaliar esse processo. É muito fácil quando você tem um software como o CashApp, né, que pode gerenciar toda essa parte de contatos aí, inclusive apontar quais clientes que estão sem contato completo preenchido no sistema. Então é interessante você ter ferramentas desse tipo, não somente o CashApp, tem outras ferramentas muito boas no mercado aí, para que você possa realmente saber se os contatos dos clientes estão sendo efetivos, se o próximo contato já está marcado e se as pessoas de contato, né, as pessoas que realmente fazem alguma coisa acontecer lá dentro do cliente, estão monitoradas dentro do teu CRM, senão nada vai adiantar. E falando de CRM, o que você precisa? A importância para o vendedor, nunca para a empresa. Eu escuto muitos gestores falarem assim ainda: olha, a empresa precisa dessa informação, a empresa precisa que você preencha. Esquece, se você vender dessa forma o CRM para os seus vendedores, não vai dar certo, você vai trocar de um CRM para outro e não vai dar certo. O que você precisa fazer? Nunca diga, isso é bom para a empresa. Demonstre como aquelas informações organizadas dentro do software vão ajudar o vendedor. Lembre-se, nós vivemos numa era de filho único. O que quer dizer isso? Não é que as pessoas só tiveram um filho. Todo mundo quer saber o que importa para ele. Ninguém quer saber o que importa para a empresa, mesmo que ele ganhe o salário e comissão da empresa. Esqueça isso. O que ele vai saber? Ele quer saber o que vai ajudar ele. Tá? E se você puder também, dê o exemplo organizando a sua agenda no CRM. Aqui, 90% dos gestores não fazem sua agenda dentro do CRM, não anotam as informações dos clientes e aí eles cobram, quase como uma hipocrisia cobrar do seu vendedor que ele alimente alguma informação se o próprio gestor não o faz. Então aqui, como eu não estou menosprezando ninguém, mas é importante você saber esse papo reto. Será que o cara que diz que o gestor, olha, eu fecho 20% dos negócios da empresa, você está anotando alguma coisa lá? Com quem você fechou negócio naquele cliente? Você está anotando essa informação para ajudar seu vendedor na próxima ele fechar sozinho? Ou será que está ficando tudo no ar? Então é importante isso, você dar o exemplo. A outra situação aqui é ter um manual passo a passo dessas rotinas. Como colocar um pedido, como resolver um problema, etc, etc, etc. Sim, manual. Ah, mas isso é o pessoal da ISO. Beleza, mas não faça isso só por causa da ISO, dos teus certificados. Veja se esse manual realmente está atualizado, se as pessoas estão usando, se ele está num local fácil do seu vendedor, do seu representante ter acesso. Porque muitas vezes o manual passo a passo tem uma pessoa que nem sabe onde está esse manual, quer dizer que só na época de uma pré-auditoria vai saber onde está, né? Então não é legal. O manual passo a passo ele serve realmente para ajudar no processo e você tem que revisar isso a todo momento. E aí, falando sobre isso, são os treinamentos. O treinamento hoje dentro das empresas ele está muito focado em produto, motivacional, mas pouco se treina sobre a expectativa do cliente. Fazer com que o vendedor entenda o nível de entrega da empresa. Qual é o nível de entrega que a sua empresa está fazendo junto aos seus clientes? Isso é muito importante. Sim, tem que pegar todas as reclamações dos clientes, as principais e as mais recorrentes e dizer assim para eles: olha pessoal, os clientes estão reclamando disso. A nossa empresa está fraca nisso aqui. Chamar alguém do setor para comunicar por que acontecem os problemas. O que os clientes elogiam? Porque se eles estão com a gente ainda, tem alguma coisa que eles elogiam, certo? O que eles elogiam? Que a gente pode usar isso como argumento num prospect. Esse nível de serviço e entrega, né? É importante, eu estou colocando ele 2 vezes aqui exatamente por isso. Não se fala do nível de serviço que se entrega. Mas é um pré-serviço, Marcos, eu vendo produto. Sim, mas assim, eu tenho um prazo de 3 dias para expedir a mercadoria, mas eu estou expedindo em 5. O cliente comprou, mas eu não tinha estoque. E aí eu estou deixando o pedido parado lá, esperando que ele reclame. Gente, o cliente não volta. O que faz voltar o cliente é qualidade. E o que faz voltar o produto é uma devolução, é uma insatisfação do cliente, tá? Ou um cancelamento. Entenda isso. Como desenvolver a confiança do cliente? E até poderia colocar aqui também como devolver a confiança do cliente.
Os gestores mal e mal conseguem fazer a parte operacional, mas isso que é importante, ele deve ser o professor. Como desenvolver a confiança no cliente? Vamos falar assim, é relacionamento, mas como vai se relacionar se tudo que a gente promete a gente não cumpre? Tem que tomar cuidado. Então, veja o que você está prometendo para o cliente, né? Então, o vendedor tem que cuidar o que ele vai fazer lá na ponta. Então, o gestor tem que ensinar o cara a não prometer coisa que não vai ser cumprida, porque ele vai se queimar também lá na frente. Sobre produto, características. Treinamentos são bons hoje em dia sobre características, benefícios, diferenciais. Onde se aplica? O vendedor precisa entender, sim, essa última parte aqui. Tem gente oferecendo uma coisa para um cliente que não vale a pena, só porque ele tem uma meta de vendas. Ele precisa entender isso aqui. E é aquela história de fazer as perguntas, tá? Fazer perguntas. Expectativas sobre a empresa. O que a empresa tem de expectativa em relação ao vendedor? Sim, vendas, volume, mix de produtos, negociação, desconto, prazo e assim vai, né? A expectativa da empresa é uma coisa que tem que ser treinada para o vendedor. Se ele não fizer essas entregas, provavelmente ele vai estar fora do negócio. Então é importante o vendedor estar sinalizando isso. Então ele tem que ter esse tripé: cliente, produto e empresa. Geralmente ele está muito focado no cliente ou no produto e pouco na empresa. Só que no final da história tem que ter um equilíbrio entre os três. E as metas? De quanto a gente está falando? Então, não se dá só metas, o vendedor não pode ter só meta de venda, ele tem que ter meta de margem ou preço médio, se você não quiser abrir a margem, itens por cliente, número de clientes. Muitas vezes se parabeniza um vendedor, um representante, por ele ter conseguido uma única venda e que extrapolou o mês, só que ele não está fazendo a cobertura de clientes, não está cobrindo a carteira toda dele, não está vendendo um mix da empresa, então ele está vendendo um produto que é um commodity, que vai vender lá um montão, só que não vai trazer margem nenhuma e no final quem ganhou o prêmio lá ou quem foi agraciado por elogios foi esse vendedor. Não que a venda não seja interessante para trazer fluxo de caixa para o negócio, mas o que traz lucro é você realmente ter uma capilaridade maior aí no seu negócio. Posso até estar errado no seu negócio porque eu não conheço, mas em muitos negócios o que faz aumentar o lucro é número de clientes e itens por cliente. E obviamente isso vai trazer a margem. Como? Aponte o caminho da meta. Qual é o perfil ideal, né? Qual é o avatar? Qual é o cliente que você precisa focar? Que o vendedor precisa focar? Muitas vezes ele não sabe. Ele tem 200 clientes na carteira lá. Se for um representante, ele tem clientes que não tem nem perfil. E ele fala, o pessoal não vende, isso aqui não tá certo. Não se define nem o cliente certo, nem o cliente ideal. Aí começa a complicar. E quais são os produtos prioritários? Muitas vezes a empresa tem lá um catálogo de itens de várias páginas, né, ou vários megas, né, para que você possa vender, mas não se aponta o caminho de que produto que são os abre pedido e etc. Então tem que estar refrescando toda hora. Se você tem vendedor interno é fácil, você chama o pessoal para uma reunião, né? Mas já o pessoal externo, quando é representante, eles têm outras pastas, então você tem que apontar muito bem o caminho. E aí, obviamente, se você tiver um CRM como o QShap, novamente falando, você tem lá quais são os clientes e dentro dos clientes quais são os produtos prioritários, para que o vendedor possa ter mais direção e poder oferecer exatamente o produto de acordo com o perfil desse cliente. Isso tudo através da inteligência artificial se consegue fazer muita coisa e o QShap já tem isso há 10 anos. Pessoal, você que ficou até agora, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você curtiu, dá um joinha, compartilha e, por favor, faça seus comentários aqui abaixo do vídeo para que a gente possa melhorar nos novos vídeos para trazer mais conteúdo aqui para você. Ajuda muito o nosso canal e principalmente na confecção de novos materiais. Um grande abraço aqui do Marcos do QShap.